Vamos lá, Xandão, que o Xandão tá muito preocupado, tá? Com o impeachment. Realmente, assim, o cara tá, ó, não consegue dormir. Nossa, é impeachment o tempo todo. Caramba, ele não consegue dormir, ele vai sofrer impeachment, hein? Nossa senhora, que preocupação. Vamos ver o que ele falou. O Brasil, e aqui também, pelo décimo, é um recorde nefasto e humilhante para o Brasil, pelo 16º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e travestis. E isso é decorrente do quê? Isso é decorrente, entre outras coisas, do que eu chamo da política do avestruz na educação. Fingir que não existe. Não é possível fingir, inclusive para as crianças, que não existe pessoas trans, que não existe travestis, que não existe diferença de gênero. Não é possível, nessa altura do século XXI, assim como o avestruz, e na verdade, um parênteses, gente, parece que esse ditado popular é falso, porque o avestruz nunca enterra a cabeça no chão. Mas como é tradicional esse ditado, mas nós não podemos falar para as crianças que meninos, só existem meninos que se vestem de azul e meninas de rosa. E a cada década aumentar 1000% a violência contra a comunidade LGBT. Que a mais. E continuarmos pelo 16º ano seguido sendo o país que mais mata pessoas trans e travestis. O Brasil... Bom, essa declaração vai cair muito bem para os bolsonaristas começarem a... Olha lá, olha lá, olha lá. E mais uma vez você vai cair na enganação de todos esses caras, né? Vamos lá? Paulo Figueiredo põe na tela. Critica advogado de Felipe Martins, oportunista. O jornalista conservador Paulo Figueiredo criticou o advogado Jeffrey Schickini, responsável pela defesa do ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, na ação penal sobre tentativa de golpe de Estado. Figueiredo, que atua ao lado de Eduardo Bolsonaro para viabilizar sanções a autoridades brasileiras junto ao governo americano, né? Classificou Schickini como oportunista em resposta a uma crítica feita pelo advogado. Schickini reclamou do comentário feito por Figueiredo sobre o documento falso inserido no sistema norte-americano que apontava que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos em 2022. O advogado destacou o trecho da live na qual o comunicador afirmou: "E não vou fazer aqui o que vejo algumas pessoas fazendo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o caso Felipe Martins será a bala de prata. Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso Felipe Martins tem. Se amanhã descobrirem que foi um erro a inclusão do nome de Martins, digamos, alguém que trabalhasse no governo Bolsonaro e tenha erroneamente achado que o Felipe ia participar das viagens com os dados equivocados, porque convenhamos, a turma do governo Bolsonaro também faz muita merda." Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer. Você entendeu o que ele quis dizer com a afirmação dele? Não tava prestando Ele está atenção. criticando que... Como é que é? Peraí, vai. E não vou fazer aqui o que eu vejo algumas pessoas fazendo. Eu vejo algumas pessoas dizendo que o caso do Felipe Martins será a bala de prata. Isso ignora o grau de abuso e absurdo que nós já sabemos que o caso do Felipe Martins tem. Se amanhã descobrirem que foi um erro a inclusão do nome do Martins, digamos que alguém que trabalha no governo Bolsonaro tenha erroneamente achado que o Felipe vai participar das viagens com os dados equivocados, porque o turma do governo Bolsonaro também faz muita merda. Ele tá criticando também a turma do governo Não, Bolsonaro. pelo que eu entendi, é que eu não sei o caso especificamente, mas parece que colocaram um documento falso, foi algo assim, eu não entendi o conceito do caso. Mas ele ousou criticar a turma do Bolsonaro que também faz muita merda. Então vamos ver. Como Desce se aí. ele não fizesse parte da turma do Bolsonaro. Schickini publicou esse trecho da fala de Paulo Figueiredo e criticou: "É perfeitamente compreensível que aqueles que ajudaram a sustentar a prisão ilegal de Felipe Martins com documentos fraudulentos e reportagens mentirosas tentem levantar hipóteses impossíveis de desconversar depois que a nota arrasadora que o CBP publicou na última sexta-feira, o que não dá para entender é porque supostos aliados agiriam da mesma forma e encampariam hipóteses que ninguém consideraria plausíveis, a não ser por completa ignorância ou má fé." Então vamos lá, agora eu entendi. O Schickini, na verdade, ele colocou uma aspas do Figueiredo, né? Porque não faz sentido que se fosse o Schickini advogado falando. E a partir disso ele criticou o Schickini e o Schickini rebateu. É isso? Essa fala é do Figueiredo. Ah, tá. Eu tava achando que era do... Schickini publicou esse trecho então, da fala de Paulo entendi. Figueiredo. Ah, não. Essa fala é do Figueiredo, ó. Não, Do então, Bolso- E exatamente. esse aqui é do Schickini.
Essa é a última que você leu. Entendi. Entendeu? Então, é o seguinte, cara. Vocês estão fodidos, cara. Vocês vão perder tudo, assim. Todos os processos vocês vão perder. Né? Agora, sim, o Paulo Figueiredo na vida dele não vai adiantar, não vai influenciar em nada. Ele, se não me engano, ele é cidadão americano, o dinheiro dele tá todo lá. Ele tá de boa, ele tá surfando esse momento. Né? E o Chiquini também. Ganhando dinheiro, ganhando fama, se colocando como defensor. E vocês, bolsonaristas, vão chancelando essa gente. E é isso aí, velho. Vocês também são oportunistas, vocês vão se chancelando. A hora que a casa cai, cai pra todo mundo. Põe Eduardo, vamos ver Eduardo. O que o Eduardo falou? Reunião nos Estados Unidos e no Brasil? Vamos ver. Da Play. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador à questão da Pausa crise aqui. entre Venezuela. Ele não precisa disso. O Lula não precisa disso. O Lula não precisa do resultado. É isso que você não entendeu, Eduardo. Larga a mão de ser burro. O Lula não precisa do resultado. O Lula, ele precisa da narrativa. E você está entregando a narrativa pra ele. Você é o camisa 10 do Lula, bicho. Não adianta você falar: não conseguiu acabar com as sanções, hein? Se fode aí, empresário brasileiro. É isso, continua fazendo isso. Continua nesse espírito. Tá dando muito certo. Vai lá. Ô, príncipe, vem mais pra cá um pouquinho. Mais pra cá um pouquinho. Vai. Os Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos. Porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade. Pausa não aqui. Numa posição... Cara, que estratégia horrorosa, Eduardo. Que estratégia, Eduardo. O Lula não conseguiu acabar com as sanções. Eu quero lembrar que quando tinha Jair Bolsonaro, não tinha essas sanções. Porque o Jair Bolsonaro era amigo dos Estados Unidos. Cara, desculpa, ninguém compra isso aí, velho. Só o teu público. Você está ajudando o Lula a ficar cada vez mais popular. Vamos lá. Que estratégia horrorosa. De querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhos. Pausa aqui. Mesmo Daniel Silveira. No tempo do Bolsonaro, você não vê a prisão de ninguém, velho. Você não vê a prisão de corrupto, você não vê a prisão de latrocida, você não vê a prisão de criminoso organizado. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele transformou o pacote anticrime do Moro em basicamente juiz de garantias, né? Deixou o território ser absolutamente dominado pelo crime organizado e não fez porra nenhuma, porque vocês são essa bosta. Vai lá. Recebeu perdão presidencial e foi solto. E só retornou para a cadeia depois que o Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil. Ficou tão feio que ele até falou: mano, vou até fazer uma campanha presidencial pro meu pai aqui. Tá bom, Eduardo.